Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula, né? Eu sou o professor Valmir Frias, sejam todos muito bem-vindos aí a essa nossa aula, né, da nossa atividade 3. Até para a gente entender melhor, tá aí na tela para vocês o que a gente vai ver hoje, né? A gente está na nossa atividade 3, o título dela é Colonialidade e Decolonialidade. Essa aula é o desenvolvimento parte 3. O nosso aprofundamento aí é o superar desafios humanas. A unidade curricular pessoal e coletivo repense suas atitudes. E o componente curricular eu e o outro, culturas no plural. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? Vou aproveitar e fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Eu estou sem barba agora, né? Hoje eu estou com uma camiseta branca de um cartunista que eu gosto bastante, o Angeli. Uma calça jeans, tênis, né? E aproveitando minha audiodescrição, agradecer aí também, né, como sempre, o pessoal aí de Libras, né, que muito nos auxilia aí, deixando a aula muito mais abrangente e com certeza muito mais acessível a todo mundo, né? Hoje a gente está com o Helder, que está aí nesse momento. O Helder vai dar um tchauzinho para a galera lá, ó. Aí, Helder, valeu. E a gente vai ter daqui a pouquinho também a Flávia, né? E aí, pessoal, aproveitando esse comecinho da aula também, uma coisa que a gente sempre faz e que é o nosso respaldo pedagógico aí, né? Que habilidades que a gente vai estar analisando, tá aí na tela para vocês, né? A nossa habilidade do novo ensino médio, que a gente está analisando nessas aulas da atividade 3, é a EM 13 CHS 102, onde a gente identifica, analisa e discute as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, tais como aí etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo / desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Os objetivos da aula, tá aí também, continua aí na tela para vocês, introduzir os alunos nos assuntos relativos a questões ligadas à colonialidade e à decolonialidade, como modernidade, colonialismo, eurocentrismo, racismo e evolução, entre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados às questões de nossa ancestralidade colonial. E com relação ao eixo estruturante aí do novo ensino médio, é esse que a gente está analisando, o EMI FCHS 07, onde a gente identifica e explica situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? A gente está usando aqui o chroma key nosso, né? Tem uma imagem aí de uma grande caravela, né, tal, que é a imagem assim mais emblemática aí com relação às grandes navegações, né, aos descobrimentos ou então as conquistas, né, que os europeus foram fazendo em determinadas localidades. Então, até pela imagem explicar bastante, acabar sendo bem emblemática com relação ao assunto que a gente está tendo hoje. É por isso que ela está aqui na tela, né? Como sempre a gente faz. Essa imagem ela faz parte também da própria apresentação que a gente vai estar usando aí na aula hoje, né? Então, pessoal, o que exatamente a gente vai ver, até pelo motivo, né? A caravela está aqui e tal, porque hoje a aula, ela, até por estar ligado nessa questão da colonialidade, decolonialidade, a gente vai estar vendo isso, mas também o que leva a tudo isso, né? Ou seja, o próprio colonialismo, né? Os descobrimentos, tal, essas coisas todas, a gente vai acabar falando bastante
disso nessa aula de hoje, tá? Pessoal, tá aí na tela então, né? O que a gente vai ver aí nesse desenvolvimento parte 3 da atividade 3. A gente vai analisar aí mais a fundo, né, os próprios conceitos de colonialidade e decolonialidade, principalmente pela ótica da filosofia, para que a gente possa entender melhor as nossas memórias históricas e que são partes aí integrantes, né, parte integrante da própria noção de história social da sociedade brasileira, né? E aí, sabendo pensar um pouco mais sobre como esses conceitos ajudam a entender muito de nós mesmos, em muito pelo prisma da história, mas também da sociologia, né? A gente pode aí aprender melhor esses próprios conceitos, né? E é o que a gente vai então começar a mostrar aí, né, no decorrer dessa nossa aula aí, nessa nossa parte 3 do desenvolvimento, tá? Só que, pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Como sempre, a gente termina as aulas e a gente tem aí alguns questionamentos que eu deixo para vocês, né? Na aula passada eu deixei 2 questões, né, para vocês poderem fazer uma pesquisinha ali, né, analisar um pouquinho e chegar às conclusões. E hoje eu venho com as respostas dessas 2 questões anteriores aí, né, começando nossa aula. Então tá aí na tela, né? A gente tem aí questionamento 1, eu deixei para vocês a pergunta de o que foi o chamado Tratado de Tordesilhas, né, do século XVI. Explique. Então, assim, ele foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas e a descobrir. Entre esses 2 reinos, né, o que denotava aí que sabiam aí da existência de mais terras além do que realmente já havia sido descoberto, que era a chegada de Cristóvão Colombo a algumas ilhas ali do Caribe, né, da América Central, mas eles já tinham uma noção de que, além dessas ilhas, tinha um continente maior que deveria ser explorado depois. Então, 2 anos depois do Tratado de Tordesilhas, né, 1494, 2 anos depois do descobrimento da América, né, veio então o Tratado de Tordesilhas em 1494, dividindo essas terras aí entre Portugal e Espanha, né? Ou seja, somente 2 anos depois do descobrimento da América e 6 anos antes do descobrimento do Brasil, né, que é como está na questão aí que eu acabei de explicar para vocês. Isso daí, pessoal, já denota assim, né, que havia uma corrida, uma busca por novos territórios, tal, principalmente entre Portugal e Espanha, que é quem havia, né, efetivamente se lançado a essas grandes navegações, visando aí descobrirem novas terras, né? Primeiramente querendo chegar às Índias, né, por um novo caminho, mas eles toparam com esse continente, né, com as Américas, e aí vai também tendo esse processo aí, né, dos descobrimentos ou então das conquistas, né, europeias aí na América, tá bom? Pessoal, agora o segundo questionamento está aí na tela para vocês, né? Explique o que é o conceito de revolução. Nesse conceito de revolução, normalmente é com revoluções, né, que se chegou à independência dessas colônias, principalmente na América, né? Então é desse tipo de revolução que a gente está falando, não uma que altere para um outro tipo de governo, por exemplo, mas sim o tipo de revolução que busca aí, né, se desvencilhar de uma nação europeia, né, que está dominando, e pegar uma determinada colônia ou parte de uma colônia, né, como foi o caso da América Espanhola, e tornar essas localidades, esses territórios, países independentes, né, livres, tal, do domínio europeu. Então, respondendo aí, né, o que é o conceito de revolução, é comumente entendido como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Ou seja, tudo que diz respeito à vida humana. E são sempre mudanças, pode voltar em mim um pouquinho, são sempre mudanças assim bem drásticas, né, bem rápidas, daí esse conceito de revolução, e ela pode, como eu disse, né, ser uma revolução política,
no caso de querer se desvencilhar de uma nação europeia e se tornar independente, ou mesmo aquele tipo que é mais comum aí já no século XX, que são revoluções onde tiram um determinado governo para colocar outro, ou tiram um determinado tipo de governo, né, para trocar por um outro tipo, por exemplo. Então, existem esses, como também existem revoluções sociais, né, como foi o caso aí da própria contracultura no século XX, onde teve mudanças aí na própria sociedade, né. Dentre elas, a gente pode até citar aí como uma revolução social a própria revolução sexual, né, que o próprio nossa, me fugiu a palavra, peraí. Que a própria contracultura, né, trouxe junto aí também. Então, a contracultura ela foi uma revolução cultural, mas também foi uma revolução social, né? Algumas revoluções econômicas, né, ou culturais, como é o caso da contracultura, e mesmo revoluções tecnológicas, né? Por exemplo, o advento da internet, os celulares, tal, tudo isso acabou sendo uma grande revolução, né, na vida dos seres humanos. E é uma revolução de cunho tecnológico, né? Pessoal, eu vou... tá aí na tela para vocês, é justamente a imagem que a gente está usando aqui, né? É uma representação de um autor anônimo sobre os descobrimentos, aí, representando então uma das caravelas desses eventos, né? E não tem aí uma data estipulada para essa imagem. Agora, pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Por que essa imagem, né? Porque a gente, para entender essa questão da colonialidade e decolonialidade, a gente tem que começar lá do início, que é o próprio colonialismo, né? Que é o momento onde esses europeus começam a chegar em outras localidades do mundo e começam a dominar aí essas localidades, tornando elas aí colônias, né? E para isso a gente tem aí, digamos, dois pontapés iniciais, principalmente quando a gente está falando de América ou quando a gente está falando do nosso próprio país, do Brasil, né? Então tá aí na tela para vocês alguns apontamentos aí, né, importantes. Então, os fatos históricos aí mais importantes, né, para entendermos a questão do colonialismo, são esses dois aí, né? O próprio descobrimento da América em 12 de outubro de 1492, momento aí da chegada, né, da armada, né, dos navios aí de Cristóvão Colombo a algumas ilhas aí do Caribe. E esse fato é o ponto inicial aí da própria conquista espanhola das Américas, né? E já o outro seria o descobrimento do Brasil, né, que acontece aí em 22 de abril de 1500 e que foi o marco aí da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e da própria conquista portuguesa dessas terras, né? Eles iniciaram ali pelo litoral e depois, nos próximos 300 e poucos anos, eles vão expandindo isso, né, para outras áreas. E aí, então, como eu falei, né, essa colônia, pelos próximos 300 anos, ela vai aí aumentando de tamanho tal, e vão sendo conquistadas novas áreas, vão saindo um pouco do litoral e adentrando mais para o interior do Brasil, né, do território. E é isso que vai acontecendo, então, nesse período de 300 e tantos anos que a gente conhece aí como o período do Brasil Colônia, né? Pessoal, tá aí na tela para vocês, né? Essa daí é uma imagem da bandeira com a cruz da Ordem de Cristo. Essa cruz vermelha, ela normalmente vinha estampada nas velas, né, das caravelas portuguesas, principalmente, durante esse período aí das navegações tal, e também, consequentemente, dos descobrimentos e também da própria conquista, da expansão desses territórios, né, na América. E aí agora a gente vai começar a falar mais especificamente dos países que participaram desse colonialismo, ou seja, dessa conquista da América e desse aumento territorial, né? Então a gente vai falar de alguns, né, dos principais, então já está aí na tela para vocês. Os principais países aí que participaram dos grandes descobrimentos. Então, nessa tela a gente tem aí Portugal e Espanha, né? Portugal aí começa ainda no século XV com as suas navegações, descobrindo aí ilhas, né, no litoral africano, como no caso a Ilha da Madeira, os Açores, né, o Cabo Verde.
Fizeram o périplo africano, que seria o contorno lá do continente africano, para se chegar ao Oceano Índico e dessa forma achar e poder seguir, né, nesse novo caminho para as Índias. Eles acabam também com esse périplo e nos anos que se seguiram, estabelecendo-se aí também na área onde hoje está Moçambique, ou Angola, né? Moçambique fica na costa ocidental da África, Angola na costa oposta, né? Na costa oriental da África. E também foram os primeiros aí a achar esse caminho para as Índias, né? Depois do périplo africano, e também acabam aí por descobrir o Brasil aí, como vocês viram no slide anterior. Já a Espanha, ela começa também aí no século XV, né? Descobrem aí as Ilhas Canárias, também na costa da África. Fizeram a sua maior descoberta, né, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas aí em 1492, e começa então vários pontos, né, vários focos de colonização nessa grande área aí que ficou conhecida depois como América Espanhola. E também são os primeiros, né, os espanhóis, a fazer a primeira viagem de circunnavegação do globo terrestre. Ou seja, eles saíram de um ponto, foram navegando, deram a volta no planeta e voltaram ao mesmo ponto de origem. Daí circunnavegação, né? Ou seja, deram a volta ao mundo navegando, né? E aí, pessoal, continuando, mais 2 países aí, né, que também participaram desse colonialismo, né? A Inglaterra, ela se lança aí ao mar mais tardiamente, né? Mas acabam conquistando aí grandes territórios, como por exemplo a costa leste dos atuais Estados Unidos da América, que eram chamadas aí por eles e pelos próprios colonos de 13 colônias, né? Também a Terra Nova, onde está, né, no atual Canadá, né? No século XVII, e depois de perdê-las aí, né, principalmente em 1776, e aí é o começo da Revolução Americana, que acaba expulsando os ingleses e tornando aí, né, essas 13 colônias independentes em 1776. E aí, nesse mesmo século XVIII, mais para o finalzinho lá, se eu não me engano, é 1788, eles chegam à Austrália, né, e algumas outras localidades do Oceano Índico. Então, eles acabam depois, mais adiante, se fortalecendo nessas localidades e criando aí um dos maiores impérios ultramarinos aí, né, que foi a Inglaterra, tanto que diziam que no Império Inglês o sol nunca se punha, né? Ou seja, sempre em alguma localidade o sol ia estar lá a pino, porque afinal de contas eles tinham colônias em várias localidades ao redor do mundo todo, né? E aí, continuando aí, a França, né? Ela colonizou aí regiões do atual Canadá, como as cidades de Quebec e Acádia, também Ontário, né? E parte da Terra Nova também no Canadá. Além disso, tem a Lusiânia, né? Nos atuais Estados Unidos da América, algumas regiões da América Central e a Guiana Francesa, na América do Sul, que fica ali do lado do nosso estado, ali do Amapá. E a Guiana Francesa, ela é colônia francesa até os dias de hoje, né? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Na verdade, assim, as maiores partes territoriais, quem conquistou foi justamente Portugal e Espanha, né? Só que eles ali, já no século XIX, perderam essas colônias todas. E algumas localidades mantêm colônias, conseguem manter algumas pequenas colônias, mas conseguem manter até os dias de hoje. É o caso da Inglaterra e é o caso aí mais emblemático e até mais próximo da gente, que é o caso da França, aí, né, na Guiana Francesa, que é colônia da França até os dias de hoje, né? Pessoal, tá aí na tela para vocês, tudo que a gente estava falando agora vai poder ser visualizado, né? Esse mapa, ele mostra aí a colonização da América e mostra os diversos países europeus que foram colonizando estes diversos territórios, né? Então, essa parte grande aí, verde, é o que a gente chama de América Espanhola, é a colonização espanhola da América, né? Essa parte é onde tem praticamente o mesmo território que o Brasil tem atualmente, né? Com algumas diferenças ali no
no norte, no centro-oeste e tal, no sul, mas praticamente o mesmo território, que é então o território português aí, que vem depois a se tornar o Brasil depois da independência. A gente tem território francês, que está em azul, então a gente tem o cantinho ali do lado da onde está o Amapá, que é o que eu falei que hoje é a Guiana Francesa, e tem partes ali do Canadá e também uma grande parte central ali, que é justamente onde era esse grande território francês na América, que era a Lusiânia, né? Que foi inclusive batizado dessa forma em homenagem ao rei Luís, acho que era 15, 16, não sei, na época da descoberta e dessa colonização, né? E aí a gente tem ali o território, né, ali da costa leste dos Estados Unidos, alguns territórios mais ao norte, ali onde é o Canadá, que são territórios aí da Inglaterra, né? E a gente tem também até um território russo nesse mapa, que é a parte lá em cima, o Alasca, que depois é vendido para os Estados Unidos pela Rússia, mas foi colonizado pelos russos, né? E a gente tem também alguns poucos territórios ali na América Central e também no norte ali da América do Sul, que foram colonizados ali por holandeses, né? Tanto que hoje em dia tem um país, o Suriname, antes ele era conhecido como Guiana Holandesa, né? Pessoal, isso, pode voltar em mim um pouquinho. Vendo tudo isso, falando de tudo isso, a gente está, na verdade, analisando, vendo e falando a respeito do colonialismo. Então, assim, esse colonialismo, essa forma de ter ficado durante esse tempo todo, né, mais de 300 anos, colônias aí de países europeus. E isso acabou gerando algum tipo de sentimento, né, nos americanos, né, de todas as Américas aí, principalmente, né, como também outras localidades do mundo que foram colônias, gerando algum tipo de sentimento que acaba levando ao que a gente efetivamente está falando nessa atividade 3 e que a partir de agora a gente vai inserir melhor e começar a falar mais a respeito disso. Então tá aí na tela para vocês, né? A primeira apresentação aí dos conceitos principais para entendermos o nosso principal assunto aí da atividade 3, que é então a colonialidade, que pode ser entendida como um fenômeno histórico e cultural, com origem no colonialismo, mas que se manteve após a experiência colonial. E a decolonialidade é uma escola de pensamento muito utilizada aí pelo movimento latino-americano emergente, que quer libertar aí a produção de conhecimento de sua matriz eurocêntrica. Pessoal, pode voltar em mim. Então, assim, a colonialidade é esse sentimento de, mesmo não sendo mais colônia e, consequentemente, nós não nos mantermos até hoje como colonos, né, como moradores de uma colônia, tal, mas sim de um país independente, ainda mantém um certo sentimento de que é uma mescla de vários sentimentos, dentre eles aí um pouco de inferioridade, às vezes, uma noção de não termos um governo, né, ou governos assim que realmente são fortes ou que vão gerir mesmo a totalidade, né, dos países e tal. Tudo isso é gerado nesse sentimento de colonialidade e nesse sentimento de que então, por algum motivo, né, e já adianto que é um sentimento bem errôneo, né, mas assim, um certo sentimento de inferioridade. E a decolonialidade seria o sentimento, né, e a forma tal de tentar se desvencilhar dessa ideia de colonialidade, ou seja, dessa ideia de uma pseudo-inferioridade, né, da gente com relação aos europeus, por exemplo. E também a decolonialidade ela acaba querendo mostrar e produzir, né, cultura, produzir textos, né, acadêmicos, tal, né, principalmente é disso que a gente está falando, que tem aí uma produção desse conhecimento não mais tão ligada assim à questão da matriz eurocêntrica. Ou seja, parar um pouco de tentar entender, por exemplo, a história desses países da América somente pelo viés e pela ótica dos países europeus ou da Europa, do que é produzido na Europa, mas sim começar a produzir algo aqui
que seja o mais possível, né, desvencilhado dessa ideia eurocêntrica. Então, a colonialidade e decolonialidade é basicamente isso, mas a gente ainda vai ver um pouquinho mais a respeito disso ainda nessa aula, na próxima aula, tal. A gente ainda vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Pessoal, tá aí na tela para vocês então, né, uma outra imagem aí de uma caravela, né, que foi utilizada aí por Tristão da Cunha em 1506. É uma ilustração aí de autoria de Lisuarte de Abreu e foi feita e produzida em 1563. Pode voltar em mim um pouquinho? No caso aí desse Tristão da Cunha, tem até uma ilha, que ela é a ilha mais central, mais centralizada ali no Atlântico Sul. É a ilha que hoje é chamada de Tristão da Cunha. Essa ilha, ela hoje em dia está de posse do Brasil, mas ela foi aí descoberta, né, tal, e colonizada por esse Tristão da Cunha, esse navegador português, né? E aí, pessoal, a gente tem aí também para falar um pouco mais, né, a respeito, essa ideia da colonialidade, da decolonialidade, ela acaba levando a rupturas, né, em formas de pensar, em maneiras de se pensar, o próprio colonialismo, e pelo qual, no caso os brasileiros, né, os outros países da América e tal, acabaram passando bastante. Então, assim, até por ser um assunto um tanto quanto complexo, a gente vai ver aí isso em mais de uma aula. Então, digamos que as aulas que a gente fez da atividade 3 até agora, a gente estava preparando o caminho, entendendo bem mais essa questão da colonialidade, dos descobrimentos, das conquistas, né, para poder chegar efetivamente na parte onde a gente vai falar e começar a explicar melhor e se aprofundar mais nesses conceitos de colonialidade e decolonialidade, e que é o que a gente já está começando aí a fazer mais efetivamente a partir dessa aula de hoje, né, dessa parte 3 do desenvolvimento. Pessoal, agora vamos então às questões, né, questionamentos que a gente vai deixar aí para vocês, da mesma forma que as aulas anteriores. Hoje a gente tem aí 2 questionamentos, eu vou deixar um tempinho na tela para vocês poderem printar e tal, e vou explicar um pouquinho melhor o que cada uma dessas questões aí está pedindo, tá bom? Então tá aí na tela para vocês. O questionamento 1. Cite os principais países europeus que participaram da colonização das Américas, bem como de algumas das localidades que estes vieram a colonizar. Então, pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Essa pergunta está bem tranquila, né? Porque a gente acabou de ver na própria aula, né, os países principais, que localidades eles conseguiram, quais foram as conquistas que eles foram fazendo. E aí, só de cabeça, assim, a gente já pode dizer que, então, quais são esses principais países? São os 4 que a gente falou agora há pouco, né? Portugal, Espanha, Inglaterra e a França. Tá bom? Pessoal, e o questionamento 2 está aí na tela para vocês, explicando aí, bem simplificadamente, né, o que é o conceito de colonialidade, da qual falaremos mais detalhadamente na nossa próxima aula, Desenvolvimento Parte 4. Pessoal, então, também falamos agora há pouco, né, colonialidade e decolonialidade, são conceitos aí que fazem parte da mesma coisa, do mesmo assunto, mas são conceitos que são um tanto quanto antagônicos, né? Em um a gente fala desse sentimento de uma certa inferioridade, que é o colonialismo. E, na verdade, a decolonialidade, colonialismo não, né? Colonialidade. E a decolonialidade seria o tentar lutar contra esse próprio sentimento e ter outras atitudes a respeito disso, né? Pessoal, então tá aí na tela, né? A gente vai responder esses questionamentos então aí na próxima aula, né? E pode voltar em mim um pouquinho. Analisem, né, a aula, avaliem, digam aí o que vocês acharam, né? Se a aula foi bem entendível, se a aula foi
foi legal aí para todos vocês. Deem dicas, digam aí o que vocês acharam, o que pode ser acrescentado de repente nas próximas aulas, porque isso também é sempre muito importante para a gente, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima aula então, tá bom? Valeu!